Qual é o seu propósito de vida? E se eu te falar que esse vazio que você sente não é porque você não tem o emprego dos sonhos, o corpo dos sonhos, ou então porque você não tem R$ 1.000.000 na conta? Calma, eu também ainda não tenho tudo isso. Eu disse, eu ainda não tenho tudo isso. Ainda. Mas se tem uma coisa que eu aprendi em Deus, é que mesmo tendo tudo isso, não preenche vazio, nem é o meu propósito. Provavelmente também não é o seu. É como se fosse o meio do caminho e não o fim. Eu sou Bianca Schumacher e esse é o meu primeiro vídeo no canal. Então seja muito bem-vindo! Se esse vídeo fizer sentido para você, eu vou pedir para você deixar o seu like para me ajudar, se inscrever no meu canal para receber mais vídeos como esse e compartilhar com mais pessoas para me ajudar a espalhar o Evangelho. Estou iniciando essa jornada aqui no YouTube, porque Deus tem queimado no meu coração já faz um tempo para levar o Evangelho, para trazer a palavra de Deus de uma forma simples e descomplicada, né, para que as pessoas consigam entender. Eu vou contar para vocês aqui o meu testemunho e o que me fez buscar mais conhecimento para unir o desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade e evangelho. E o intuito, né, de utilizar a ferramenta do YouTube era justamente para alcançar mais pessoas. E aqui a gente consegue ter uma conversa mais aberta, né? Mas eu também tenho uma conta na rede vizinha, o Instagram. Então, se você não me conhece e gostaria de me acompanhar lá também, o meu propósito aqui não é falar sobre religião e nem sobre uma doutrina específica, e sim trazer a mensagem de Deus, o meu testemunho e o que mudou a minha vida. O propósito é falar de Jesus. Foi ele que transformou a minha história. Foi tendo experiências com ele que fez eu amadurecer muitas coisas, eu mudar muitos pensamentos que eu tinha. Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, não tem outro caminho. É esse aqui. Se você me conhecesse há uns 6 anos atrás, você diria que eu sou outra pessoa. Eu nasci e fui criada numa cidade pequena, de mais ou menos 70.000 habitantes, Camaquã, e eu vim morar em Porto Alegre. Foi uma nova estação na minha vida, foi uma virada de chave, assim, muita coisa mudou mesmo. E o mais louco de tudo, eu vou te contar. No primeiro dia que eu saí para largar currículo em tudo que era lugar, e o meu sonho era trabalhar num banco. Na minha cabeça, eu queria trabalhar num banco. Isso foi em 2020, então foi lá por fevereiro de 2020, foi um pouco antes de entrar a pandemia. E lembro que no último lugar que eu passei, já tava com muita dor nos pés, eu já queria ir embora para casa e algo me tocou muito forte. Eu creio que foi o Espírito Santo que me tocou muito forte para mim chegar naquele último lugar. E, gente, eu olhei aquele lugar, para mim, naquele momento, eu pensei assim, pronto, é aqui. Eu quero trabalhar aqui. Cheguei em casa, eu tinha certeza que seria aquele lugar. No outro dia me ligaram, me chamando para entrevista. Eu não sabia, eu não lembrava o nome da instituição financeira que eu tinha largado o currículo por último, que eu tinha sentido que era aquele lugar. Então, mas eu tinha certeza que era aquele lugar. Eu pedi o endereço, mas eu não conhecia muito bem aquela região por ali, não. Mas eu pedi para Deus me ajudar, para me encontrar aquele lugar, para mim ir na entrevista, para que desse tudo certo. Eu não sei como eu cheguei até lá, eu só sei que eu fui direcionada por Deus. Eu sabia o lugar, a rua que eu tinha que dobrar, eu só fui indo assim. E eu lembro que quando eu tava na rua, vi a placa do lugar, assim, com o nome. Ali eu vi que era o Espírito Santo cuidando de cada detalhe. Então eu senti a certeza. Deu tudo certo, eu consegui um emprego, passei por vários desafios, fui promovida nesse lugar e ali eu comecei a crescer ali, enfim, acabei saí desse lugar, fui para um outro lugar. Enfim, meu testemunho é um testemunho bem longo, mas é um testemunho de várias experiências que eu fui tendo com Deus, que ao longo dessa jornada aqui no YouTube vocês vão conhecendo mais sobre a minha história, sobre cada testemunho, cada experiência que eu tive. Para não deixar o vídeo muito longo, eu queria resumir aqui. Então, eu tive várias experiências com Deus nesse período, sinais de que Deus estava comigo, que Deus estava cuidando de cada detalhe.
em 2024 eu não poderia deixar de trazer isso, que na enchente que teve no Rio Grande do Sul, né? Graças a Deus a gente não foi atingidos diretamente, mas eu digo que todos foram atingidos de alguma forma, porque foi bem forte, né? As imagens, tudo, as notícias que a gente recebia eram muito fortes. A gente morava no centro aqui de Porto Alegre ainda, então a gente acabou vendo muita coisa. Eu fiquei muito impressionada, muito chocada com tudo que eu vi, com as notícias, enfim. E eu passei a desenvolver crise de ansiedade, algo que eu nunca tive e que eu desconhecia. Era a sensação de que eu era órfã de um pai vivo. E eu questionava muito a mim mesma. Estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, que a gente tinha comprado um apartamento em novembro de 2021 e a gente já estava com a entrega das chaves programada, que é esse apartamento que a gente está morando hoje, que eu já estava esperando muito tempo. E eu não entendia por que eu finalmente estava trabalhando num lugar que eu sonhei muito, que eu desejei muito estar trabalhando, que eu não entendia por que eu estava me sentindo tão vazia, tão sem sentido, que eu chorava do nada. E eu questionava muito, né, por que justamente eu estar vivendo coisas que eram sonhos pra mim, como que eu poderia estar me sentindo daquela forma que eu estava me sentindo? Não fazia o menor sentido pra mim. Eu comecei a buscar mais mente humana, sobre a consciência humana. Eu sentia que Deus soprava dentro de mim, que tinha sentido. Que por mais que não fazia sentido, tinha um propósito naquela dor, tinha um propósito naquilo que eu tava passando. E eu questionava, dizendo como que pode ter um propósito, né? Que Deus quer falar comigo sobre isso, o que eu preciso aprender, o que eu... Pra mim não tava claro ainda o que Deus queria. Mas hoje eu consigo entender que Deus me amadureceu em muitas áreas. Deus me fez valorizar coisas que antes eu não valorizava e Ele me fez entender que de nada adianta bens materiais, riqueza, prosperidade, tudo isso é muito bom, é louvável, mas não é o foco principal, não deve ser o foco principal, porque você pode ter tudo isso e ainda assim se sentir vazio e ainda assim não encontrar propósito na tua vida, porque às vezes a gente tá indo por todos os caminhos, batendo em todas as portas e a gente não consegue encontrar sentido na nossa vida. A gente não consegue muitas vezes nem prosperar, né? A gente vê tantas outras pessoas prosperando e você é cristão. E não entende por que muitos ímpios conseguem se desenvolver, conseguem prosperar, conseguem crescer em determinada área e você fica travado, não consegue avançar. Mas às vezes às vezes o propósito de Deus, o caminho que Deus tem pra nós é esse e a gente tá indo por outro caminho, a gente tá indo por outra direção. Então tudo vai dando errado. É como aquela história do profeta Jonas, que Deus mandou ele fazer uma coisa e ir pra uma região e ele se negou. Ele fugiu do chamado dele e foi engolido por um peixe grande, né, gigante, que no final foi lançado para o lugar que ele deveria estar. Então, muitas vezes, você não entende porque tudo dá errado, né? Tudo dá errado na sua vida, mas na verdade até as coisas ruins estão contribuindo e colaborando para o propósito do Senhor na tua vida. Eu resolvi começar, né? Começar aqui já, de repente, ajudando algumas pessoas, trazendo luz, né? Para algumas pessoas que se encontram também na escuridão, que se encontram também meio perdidas, como eu estava. E se você está aqui, você foi escolhido por Deus. Você precisava ouvir isso. Ele também te escolheu. Você não está aqui por acaso. O Deus soberano te criou com um propósito. Se você ainda não descobriu qual, eu te convido a me acompanhar por aqui para irmos descobrindo juntas. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você que ainda não curtiu, curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal para acompanhar mais vídeos como esse. Um beijo, fiquem com Deus.